Olá, para você que está assistindo a gente, hoje o nosso conteúdo estendido é para falar de um assunto sério e que gerou muita polêmica na capital nos últimos dias: o uso de aplicativos de transporte por deficientes. O caso que colocou esse assunto em pauta aconteceu na semana passada, quando um morador de Florianópolis que possui deficiência visual chamou um motorista por aplicativo para realizar uma corrida e não conseguiu fazer a viagem, porque a motorista se negou a levar o cão-guia dele. Ontem eu solicitei um Uber junto com a minha esposa. Nós estávamos no mecânico quando deixamos o nosso carro e estávamos retornando para casa. E a motorista do Uber, ao ver que eu tinha um cão-guia, pediu para me se retirar do carro com toda a agressividade. Eu aleguei para ela que não era um cachorro comum, que era um cão-guia, que era uma acessibilidade. Eu não vou ficar parada aqui esperando por isso. Desculpa, o que você falou? Eu preciso seguir, eu tô trabalhando, entendeu? Tá, e por que você não quer levar? Então, porque eu não levo o cachorro no meu carro. Mas eu tô te explicando que é um cão-guia. Sim, mas quando é assim, você tem que avisar no aplicativo. O tema, é claro, é muito importante e traz uma discussão principalmente sobre direitos de pessoas que têm algum tipo de deficiência. E assim, como todo mundo, também tem direito de fazer uso desse tipo de serviço. Por isso, hoje eu estou aqui com um convidado especial, estou com o Anselmo Alves, que é presidente da Comissão de Deficientes da OAB. Anselmo, seja muito bem-vindo. É muito bom a gente poder ter a oportunidade de falar aqui sobre um assunto tão importante e que, com certeza, tem muita gente que precisa. Agora, vamos começar pelo seguinte: tem alguma legislação específica que fale sobre o uso de aplicativo de transporte por pessoas com algum tipo de deficiência? Se não, em qual lei que as pessoas podem ter o suporte para poder saber dos seus direitos? Bom, hoje a legislação federal, ela não tem uma lei específica que trata a questão do Uber, né? Mas assim, nós temos a lei relacionada ao uso do cão-guia, que ela expressamente prevê que a pessoa com deficiência visual, ela pode fazer o uso do transporte público coletivo ou transporte privado de caráter público, que é onde o Uber se enquadra. Se enquadraria. Né? Isso, sem dúvida. Então, assim, a lei, ela traz essa previsão legal. Então, assim, o motorista do Uber, ele não pode se recusar a fazer uma corrida em razão do uso do cão-guia. Então quer dizer, os direitos da pessoa com deficiência com relação ao transporte, tanto público quanto privado, está previsto ali na lei, nessa lei do cão-guia. Sim, a lei do cão-guia, ela prevê expressamente que é autorizado o uso do cão-guia nessas situações, né? E, inclusive, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela prevê que esse tipo de situação é considerado crime. Então, a pessoa pode responder um processo criminal em razão do não atendimento dessas pessoas. A gente falou sobre essa questão do deficiente visual, mas você disse que já passou também por esse tipo de situação, né, Anselmo? É uma situação extremamente constrangedora. Eu creio que o Uber deveria fazer um treinamento ou expedir alguma comunicado para os motoristas usuários que faça efetivamente um treinamento relacionado às pessoas com deficiência. Em geral, né? Em geral, né? Na questão do trato dessas pessoas. Eu, como usuário de Uber, eu já passei por situação constrangedora de ter a corrida recusada em razão da minha deficiência. Então, é extremamente constrangedor se passar esse tipo de situação nos nossos dias atuais, né? Então, ali, uma das coisas que a motorista disse, você deveria ter avisado antes que tinha um cachorro junto. O deficiente é obrigado a avisar que ele tem uma deficiência? Não, de forma alguma. Não tem o porquê. Quer dizer, então, agora eu sou obrigado a dizer para o motorista que tem uma deficiência. Para ele escolher se ele quer ou não te levar. Para ver se ele vai levar ou não. Não, é absurdo. Isso é altamente constrangedor. Quer dizer, não se trata só do cachorro. Não, sem dúvida. Porque todo deficiente passa por algum tipo de situação como essa. Não, e isso a gente sente na pele no dia a dia. Eu já passei algumas situações constrangedoras relacionadas ao uso do Uber. Então, assim, a gente vê que na prática falta uma melhor trato em relação às pessoas. Empatia, né? como a gente estava conversando. Empatia, né? Eu acho que falta hoje empatia das pessoas, né? As pessoas, elas devem se colocar no lugar das pessoas para saber efetivamente o que está se passando, o que essa pessoa está sentindo, né?
Então, na prática, a gente acaba não vendo isso. É o meu dia a dia, aquilo que eu quero fazer, a minha corrida, eu estou com pressa, e aí vai tocando a vida e não se importa que o outro tenha ali uma necessidade, está fazendo solicitação de um serviço como qualquer pessoa, e que não tem absolutamente nada a ver a questão de ele ter uma deficiência ou não. E em se tratando do cachorro, como foi o caso ali que a gente mostrou, também demonstra uma ignorância muito grande dessas pessoas que não sabem que esses cães têm acesso, é garantido por lei, e que são cães treinados, portanto, não são cães que vão entrar no carro ou fazer uma algazarra. O cão fica no chão. E ele é um cão muito treinado, né? Não, o cão guia, ele passa por um treinamento intensivo de vários anos para poder chegar ao ponto de ser utilizado como guia, né? E o cão, quando está trabalhando, ele está a serviço, então ele não vai fazer algazarra, ele não vai pular em cima de ninguém, não vai morder ninguém, não vai lamber ninguém, né? Ele é um cachorro que está em serviço, ele foi treinado para isso e é um instrumento extremamente necessário para as pessoas que fazem uso dele, Sim. né? Então, Anselmo, para a gente encerrar, então, qualquer pessoa com deficiência que se encontra numa situação como essa, né? A gente fala aqui de a questão de transporte por aplicativo, mas existem outras situações também no dia a dia que podem acabar apresentando uma barreira simplesmente pelo preconceito, pela ignorância. Dá para recorrer através da justiça para ter os seus direitos e se sentiu aí de alguma forma afetado pela situação. Não, assim, quem se sentir afetado por uma situação dessa, eu recomendo que faça um boletim de ocorrência, que registre, formalize essa situação, né? Porque, inclusive, como nós conversávamos anteriormente, essa questão ela é penalizada no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela é considerada crime, inclusive, então a pessoa pode responder processo criminal em razão dessa situação, né? E independente da questão criminal, ainda cabe uma ação na área civil, requerendo indenização por danos morais, isso vai ser avaliado posteriormente pelo juiz da causa, né? Mas é um constrangimento muito grande você ter uma corrida negada em razão da deficiência, né? E é muito feio, né? É muito feio para quem nega. Sem dúvida, então, feio, ficou aprendizado, chato, né? Sem dúvida. Eu acho assim, as pessoas, principalmente quem trabalha com o público, tem que ter uma maior empatia com a situação do outro, mesmo porque você não sabe, de repente, amanhã você pode estar na mesma situação, né? Respeito, então, né? Respeito, né? Respeito, humanidade, eu acho que esses são requisitos básicos para qualquer pessoa, independente da situação. É isso mesmo. Obrigada, Anselmo, pela nossa agradeço. conversa. Acho que a gente já conseguiu aqui esclarecer, pelo menos, que existem instrumentos legais aí para quem se sentir, de alguma forma, diminuído, constrangido ou com seus direitos, querendo ou não, também, né, diminuídos por conta de uma situação como essa, que pode ter acesso através da justiça mesmo, né? É bom ficar atento, a gente tem que saber dos nossos deveres, mas a gente também tem que saber dos nossos direitos. A gente conversou aqui com o Anselmo e que nos explicou essas situações. Quero agradecer a tua presença, obrigada. Eu que agradeço o convite e eu acho que esse canal ele serve muito no sentido de estar esclarecendo, de estar conscientizando as pessoas em virtude dessa situação. A gente vai bater nessa tecla até que não precise mais. Não, com certeza. Eu agradeço pelo convite. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.